Estamos iniciando mais um programa dessa série Chegou a Hora. Muitas pessoas pensam assim, vamos chegar logo ao final dessa linha do tempo que você tem colocado. Vamos passo a passo. Vamos estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vamos estudando o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White, vamos vendo a história, observando os acontecimentos e vamos chegando à conclusão de que estamos vivendo muito próximo da segunda vinda de Jesus. O tempo e as profecias. E vocês se lembram que uma das primeiras perguntas que eu fiz aqui foi quem criou o tempo? Mas antes de responder essa pergunta, que já fizemos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nós te agradecemos por tua palavra sagrada. Te agradecemos porque o Senhor revelou aos profetas, através das profecias de tuas mensagens, e através do estudo nós podemos conhecer o tempo em que estamos vivendo e a proximidade da volta de Jesus. Abençoe a mim, mas abençoe especialmente as pessoas que estão assistindo neste momento. Dê entendimento através do Espírito Santo, que possamos nos preparar para esse evento glorioso que será a volta de Jesus e que vai ocorrer muito em breve. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quem criou o tempo? Existe um vídeo na internet e esse vídeo tem como título A Criação, a Terra é Testemunha. É um vídeo muito bonito. Compensa assistir inteiro. Eu vou pôr um trechinho aqui, mas assista inteiro. Eu vou colocar o link aqui embaixo, você vai poder procurar e assistir. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And there was evening, and there was morning, the second day. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said,
Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night. And let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights. The greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And there was evening, and there was morning, the fourth day. Perceberam quem criou o tempo? Foi Deus, o Criador. Lá na criação, Ele já criou o tempo. Ele disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para estações, para dias e anos. Ou seja, Deus criou ali os astros de tal forma que foram marcando os dias, foram marcando as semanas, foi marcando os meses, os anos, o tempo. E Deus, então, se comunica com o homem através do tempo, o nosso tempo. Né? Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, Deus falando para Noé, olha, 120 anos vai ter o dilúvio. Para Abraão, olha, Abraão, essa terra é sua, mas não agora, daqui a 400 anos. Ele falando para o copeiro e o padeiro de Faraó, 3 dias. E alguma coisa vai acontecer. E José interpretou o sonho. O Faraó sonhando com 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Israel, Deus dizendo, vocês vão andar por esse deserto durante 40 anos. Jeremias, anunciando ao povo de Israel que eles ficariam 70 anos no cativeiro. E assim vai, Nabucodonosor, 7 anos de loucura. Você vai encontrar muitos períodos de tempo na Bíblia Sagrada. E vocês lembram que no primeiro programa eu comecei a preencher a linha do tempo até Noé. E é interessante como a Bíblia, já no seu início, traz as genealogias com datas, onde você consegue concluir que o dilúvio aconteceu 1656 anos depois da criação. Existe um propósito de Deus em colocar esse tempo, em colocar essas datas, em anunciar o tempo para cada coisa, né? Agora eu devo dizer, e já disse para vocês em outros vídeos, que o tempo de Deus é diferente do nosso. No livro de Pedro, no capítulo 3, verso 8, 2 Pedro 3, verso 8, diz assim, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus é eterno, mas existe alguma coisa aqui. E quando a gente olha essa linha do tempo, a pergunta que vem na nossa mente é, em que tempo estamos vivendo? Eu sei, estamos vivendo em 2021, quando estou gravando esse vídeo, mas quanto tempo já vivemos nessa terra? Quanto tempo falta para a volta de Jesus? São perguntas que vêm na mente da gente. Eu estou colocando aí, preenchendo essa linha do tempo. E Ellen White, ela diz assim, no livro Eventos Finais, ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo. Olhe, verdade presente para esse tempo.
mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Essa é a verdade presente que ela coloca aqui. Vamos olhar aonde a gente está vivendo nessa linha do tempo, na história profética. E vocês sabem que eu já li para vocês aqui, que ela diz no Grande Conflito, na página 370, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso está em Mateus 24, 36. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Veja, isso nos é exigido saber. E pode ser fatal se você não souber. Claro que existem coisas que a gente não tem como saber. Não foram reveladas. É por isso que Deus diz em Deuteronômio 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, vamos estudar as reveladas, né? Vamos estudar as reveladas, porque pertencem a nós. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o Chegou a Hora, parte 5. Tá? Bom, o que vamos ver nesse estudo de hoje? Nós vamos ver a linha do tempo no Apocalipse. Sim, o Apocalipse tem uma linha do tempo também. E é importante a gente considerar alguns pontos dentro dessa linha do tempo do livro do Apocalipse. Vamos ler primeiramente o livro do Apocalipse, no capítulo 1, e vamos ler os primeiros versos do capítulo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Perceberam que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo? Se você quiser conhecer Jesus Cristo, estude o livro do Apocalipse. Também diz aqui que o livro do Apocalipse foi dado pelo próprio Deus. O que mais que diz aqui? Diz que o Apocalipse revela o futuro. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o seu futuro, sobre o futuro da Terra, o futuro do planeta, estude o Apocalipse. O Apocalipse é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E diz mais, existe uma bênção especial para todos que leem ou ouvem. Se você está ouvindo, você está tendo uma bênção especial. Quando você abre a Bíblia Sagrada e lê, você está tendo uma bênção especial. O que mais que diz? O Apocalipse revela que o fim está próximo. Interessante. Aqui nesse começo, nesses primeiros versos de Apocalipse, diz que, o verso 1 especificamente, diz revelação de Jesus Cristo, e o verso 2 diz, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E o próprio livro do Apocalipse diz o que é o testemunho de Jesus Cristo. Lá, em Apocalipse 19, verso 10, diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, é aquilo que os profetas escreveram, inspirados pelo dom profético. Por isso que 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia toda é o espírito de profecia. E um profeta, quando é inspirado, ele tem o espírito de profecia. Por isso que Ellen White, inspirada por Deus, ela diz no livro Eventos Finais, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias, ou seja, o nosso tempo. Nós precisamos estudar esses livros.
E nós temos visto, através da Bíblia Sagrada, como Deus se comunica com o ser humano, através dessas profecias. O livro de Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10, diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Olha a nossa linha do tempo aí. Desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isso é Deus informando, né? E Pedro diz que a gente deve prestar atenção na profecia. Em 2 Pedro capítulo 1, 19, ele diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia, e a estrela da alva nasce em seus corações. Ou seja, quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, no começo você entende pouco, depois quando você continua estudando vai entendendo mais, e a luz vai brilhando, e você vai tendo mais revelação, e vai conhecendo mais. E vocês sabem, Deus sempre avisa o que vai fazer. Em Amós 3, verso 7, nós temos lido a cada programa aqui, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele revela. E quando Deus avisa, sempre se cumpre. Você pode ter certeza disso. O livro Eventos Finais, escrito por Ellen White, também fala a respeito do Apocalipse. Diz assim: o último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Ou seja, a gente precisa compreender o livro do Apocalipse. E ela continua dizendo: as predições do livro do Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Ou seja, o livro do Apocalipse revela o futuro para a gente. E estudando o livro do Apocalipse, você vai compreender o futuro. Eu disse para vocês que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, não é? É isso que aparece, por exemplo, no Apocalipse 1, verso 1. E a gente vai olhando verso por verso nesse capítulo 1, como Jesus está presente em quase todos os versos. Verso 4, por exemplo, diz que João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte de quem? Daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, Jesus. Quando você continua estudando e vai para o verso 5, diz assim: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, Jesus novamente. E ainda diz que ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quando você vai para o verso número 6 do capítulo 1, e nos constituiu o reino de sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a ele, a Jesus, sejam glória e poder para todo o sempre. E olha que verso maravilhoso, o verso 7, falando de Jesus também. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém? Verso 7, o verso 8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Falando de Jesus, o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Né? Impressionante. Quando você olha os versos da Bíblia, verso 5 diz que ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos pecados por meio do seu sangue. Se você vai para o verso 6, diz assim: a ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Se você vai para o verso 7, diz assim: eis que está vindo com as nuvens e todo olho verá. Se você vai para o verso 8, diz: ele é o alfa e o ômega. Ele é o que era e o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Na verdade, Jesus é o personagem central do livro do Apocalipse. Se você quer descobrir Jesus, estude o livro do Apocalipse. É fantástico. Mas deixa eu dizer uma curiosidade com respeito ao livro do Apocalipse, que talvez você não saiba. Na linha do tempo do livro do Apocalipse, ele começa a descrever coisas que aconteceram antes da criação da Terra.
Sim, antes da criação da terra. E ele passa pela volta de Jesus e vai revelar coisas que aconteceram ou que acontecerão depois da volta de Jesus. Olha que interessante. É um livro que revela muita coisa, não é verdade? Vamos estudar hoje especialmente o capítulo 12. Tá? No capítulo 12 nós temos a descrição do grande conflito entre Jesus e Satanás. Agora, antes de abrir a Bíblia e estudar o livro do Apocalipse, é importante dizer para você que existem alguns símbolos que a gente deve ter em mente quando estuda o livro do Apocalipse. Por exemplo, às vezes está escrito no livro do Apocalipse, mulher. Você tem que entender que é a igreja. Mulher, o símbolo, é um símbolo da igreja. Aí está escrito Miguel. Miguel é o nome que Jesus usa quando ele está em batalha contra Satanás. Aparece também a palavra dragão. Dragão é o diabo, é Satanás, quando aparece ali. Estrelas do céu são os anjos de Deus. Tempo, tempos e metade de um tempo. Significa ano, 2 anos e metade de um ano, ou seja, 3 anos e meio, ou 1260 dias. Um dia profético é um dia, ou um ano literal. Águas, mares e rios significa povos, lugares com muita gente. E terra, em contrapartida, um lugar desértico, lugares com pouca gente. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho de um vídeo que eu também recomendo que se assista completo. Vou colocar o link aqui embaixo também. Foi preparado pelo Ministério Amazing Facts. O nome desse vídeo é Apocalipse, a Noiva, a Besta e Babilônia. Notem esse trechinho que trata especialmente de Apocalipse capítulo 12. Now a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. Then, being with child, she cried out in labor and in pain to give birth. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. Perceberam? João estava na ilha de Patmos. E agora ele tem essa visão fantástica, em que ele vê essa mulher, que ele vê esse dragão. Claro, a gente sabe agora, porque aprendemos que de alguns símbolos no Apocalipse, quando fala de mulher é a igreja, quando fala de dragão é Satanás. Então Apocalipse 12, verso 3 diz assim: um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas continua dizendo, em Apocalipse 12, 9, quem é esse dragão. Diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Olhe quem é ele. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Sabe, o Apocalipse menciona Satanás como a antiga serpente, aquela que enganou Eva no paraíso, no Éden. Também como um dragão, que é o símbolo que aparece aqui no livro do Apocalipse. E em Apocalipse 12, 7 e 8 revela que teve uma guerra. Sim, uma guerra no céu.
Olha o que diz. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus e os anjos de Jesus, lutaram contra o dragão, contra o diabo, contra Lúcifer. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Então veja, o que nós temos aqui antes da criação da terra? A queda de Lúcifer. Nós não sabemos a data, mas sabemos que é antes da criação da terra. Quanto tempo? Não sei, a Bíblia não menciona, essa parte não foi revelada. Mas foi revelado que antes da criação da terra, houve uma batalha no céu e Lúcifer foi lançado no abismo e agora ele vem para a terra, onde ele acaba enganando os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Muito bem, existe um outro vídeo preparado pelo Amazing Facts, esse ministério que também recomendo que assista completo. O nome do vídeo é Conflito Cósmico, a Origem do Mal. Você vai ter o link da descrição aqui. Assista esse vídeo. Eu vou colocar um trechinho apenas aqui, mas compensa assistir completamente. Nossa história começa há muito tempo atrás na capital do universo. Em um lugar chamado Céu, que estava repleto de seres angelicais que amavam fazer a vontade de Deus. Sob o justo e amoroso governo do Criador, todo o céu desfrutava uma existência de felicidade e perfeita paz. O príncipe supremo do paraíso e comandante dos anjos era o poderoso e amoroso Filho de Deus, mais conhecido com o nome que adotou quando veio à Terra, Jesus. Ele tinha o mesmo propósito e pensamento com Deus, o Pai. O céu, sob o comando compassivo do Pai, Filho e Espírito Santo, provou ser um maravilhoso lugar de paz e alegria. Para realizar as ordens de Deus, a Trindade estava rodeada de um oceano virtual de inumeráveis espíritos ministradores chamados serafins e querubins, mais conhecidos como anjos. Estas poderosas e inteligentes criaturas descobriram que a felicidade estava em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Mas Deus criou um extraordinário anjo para atuar como líder de toda a multidão celestial. A Bíblia nos diz que seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Esse querubim foi o maior ser criado por Deus e assumia a posição mais próxima do trono de Deus, estando diretamente sob a autoridade de Jesus. A tarefa de Lúcifer era difundir a luz e o conhecimento da vontade de Deus a todos os outros anjos. Lúcifer foi o mais esplêndido ser criado por Deus. Era extremamente bonito e dotado de enormes poderes de liderança e organização. Entre os anjos, ele foi muito admirado, respeitado e amado como amigo. Lúcifer, aos poucos, começou a cobiçar o poder de Deus, mas não sua personalidade. Ao pensar em suas próprias habilidades e belezas extraordinárias, os perversos tentáculos do orgulho e vaidade congelaram sua mente. Este ressentimento e inveja fizeram com que ele violasse a lei sagrada de Deus e se rebelasse contra seu governo. Quando Lúcifer e seus seguidores revelaram abertamente sua rebelião, o Senhor soube que não haveria paz se permitisse que eles ficassem no céu. Deveria impor um limite, entrar em ação e enfrentar os rebeldes. Mas Lúcifer e seus seguidores nunca sairiam por vontade própria ou pacificamente. O passo seguinte foi a guerra. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia não revela exatamente que tipo de armas foram usadas durante este conflito cósmico. Mas esta guerra foi como nenhuma guerra que os olhos mortais já viram. Apocalipse 12:4 nos diz que finalmente Lúcifer e 1/3 dos anjos de Deus foram expulsos do paraíso.
Mas e agora? Lúcifer tinha milhões de anjos ao seu lado, mas precisava de um pedaço de chão para continuar sua rebelião. Rápido, muito rápido, o universo começou a entender o quão doloroso e caro o pecado poderia chegar a ser. Bom, nós temos então a nossa linha do tempo. Já sabemos que antes da criação da Terra, Satanás foi lançado no abismo e depois acabou vindo para a Terra. E a linha do tempo do Apocalipse continua também depois da volta de Jesus. Mas nesse meio existem algumas coisas que aconteceram e estão reveladas no livro do Apocalipse. Então vamos ler. Apocalipse 12, 1 e 2 diz assim: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Ou seja, a igreja de Deus, essa igreja pura, ela está assim, vestida de branco, vestida do sol, fala a respeito da coroa de 12 estrelas, que simbolizando os 12 apóstolos, que foram o início ali da igreja cristã no nosso planeta. Na verdade, no Apocalipse aparecem duas mulheres. Uma é essa mulher pura, que representa a igreja pura de Deus. E a outra é uma prostituta. É uma mulher que representa a igreja falsa. A igreja que se desviou. A igreja que muda os mandamentos de Deus. Então nós temos essas duas mulheres simbolizando igrejas, mas a igreja pura aparece aqui no capítulo 12. A igreja não pura vai aparecer um pouco mais à frente. Vamos falar dessa igreja. Em Apocalipse 12, verso 4, diz que o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ou seja, havia um personagem que deveria nascer dentro dessa igreja de Deus e Satanás queria destruí-lo. Quem era essa pessoa? Jesus Cristo. E como Satanás tentou destruir Jesus Cristo já quando era menininho, né? Lembra-se de Herodes matando as crianças, né? Então nós temos aqui a predição no Apocalipse, ou a revelação no Apocalipse, já do início da vida de Jesus. Ou seja, Apocalipse 12, 3 e 9 fala sobre a queda de Satanás, Apocalipse 12, 2, 4 e 5 fala da primeira vinda de Jesus, ainda como um menino. E a mulher, podemos dizer que simboliza Maria, mas também simboliza a igreja. E olhe, continuando a história, em Apocalipse capítulo 12, verso 5, diz: ela deu à luz um filho, nós sabemos que é Jesus, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Chega um momento em que Jesus vai para o céu. Depois da sua morte, ele ressuscita, fica algum tempo com os discípulos e depois ali do Monte das Oliveiras ele ascende ao céu. E onde está até hoje? E de onde ele vai voltar para buscar a sua igreja fiel e verdadeira. Não é verdade? Então nós temos aqui mais um ponto para colocar na nossa linha do tempo do Apocalipse. Em Apocalipse 12, verso 5, quando Jesus sobe para o céu. Existem datas para alguns desses eventos, mas eu estou colocando mais na linha do tempo para ter uma noção de onde eu quero chegar, mesmo sem colocar datas. Futuramente, quem sabe, a gente pode colocar alguma data a mais aí. Bom, vamos continuar no Apocalipse 12. Uma revisão rápida. Na Terra, o dragão, Satanás, tenta destruir a Jesus. Jesus é levado para o céu como vencedor após a sua ressurreição. Jesus é recebido em glória no céu, né? E aí o dragão fica na terra. Satanás fica na terra. E o que acontece? Apocalipse 12, verso 13. Quando o dragão via que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Ou seja, ele começa a perseguir a igreja de Deus. Satanás começa com uma perseguição ao povo de Deus, à igreja de Deus. E aí o que acontece com a mulher? Apocalipse 12, verso 6. A mulher, a igreja, fugiu para o deserto, ou seja, um lugar com pouca gente, pouco habitado, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Opa, nós temos um período de tempo aqui, não é? A igreja foge, onde ela vai ficar escondida por um período de 1260 dias.
E Apocalipse 12, 14 repete isso novamente. Com outras palavras, obviamente, mas diz assim: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, lugar com pouca gente, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente, ou seja, 1260 dias ou anos, porque é profético, e fora do alcance de Satanás, a serpente. Ou seja, o Apocalipse capítulo 12, então, diz que o dragão, Satanás, tenta destruir Jesus. Jesus é levado para o céu como vencedor, é recebido em glória no céu. Aí o dragão, então, passa a tentar destruir a igreja de Jesus. Começa a perseguir. E o período de perseguição é revelado no livro de Apocalipse. Aliás, é revelado também em Daniel. O período de tempo de perseguição seria de 1260 anos, ou 1260 dias proféticos. Na verdade, esses períodos aparecem na Bíblia, e especialmente eu quero destacar 3 lugares. Daniel 7, verso 25, ali diz: os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, ou seja, 1260 dias, 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, 3 anos e meio. Depois nós vemos em Apocalipse 12, verso 6, onde diz: a mulher fugiu para o deserto para que ali a sustentasse durante 1260 dias, é o mesmo período de tempo e o mesmo evento. Depois temos Apocalipse 12, verso 14, onde diz: foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Ou seja, esse período de tempo aconteceu. Houve 1260 dias ou anos de perseguição. E a gente consegue localizar na história o período que isso aconteceu. No ano 538 d.C., o bispo de Roma assumiu o lugar de líder principal da igreja cristã medieval, Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 538, o bispo de Roma se torna o Papa, o cabeça das igrejas. E aí começa essa contagem de tempo de 1260 anos. Houve um período difícil, viu? Para a igreja de Deus. Houve perseguições, tem o período da Inquisição que foi terrível. Quantas pessoas foram perseguidas por causa da sua convicção religiosa, por causa da guarda do sábado. E esse período de 1260 anos deveria terminar, então, em 1798. E a profecia é exata, porque em 1798 o Papa é preso pelo general Berthier das forças de Napoleão, cumprindo assim a profecia. A Igreja Católica fica enfraquecida, a perseguição já havia cessado algum tempo antes. Aí vocês me dizem: não, mas a Igreja Católica voltou. Sim, voltou. Houve em 1929 um acordo que é conhecido como Tratado de Latrão, e a Igreja Católica retomou o seu poderio novamente, né? E hoje ela está em alta. Mas isso também estava profetizado. Mas aí já no próximo capítulo, capítulo 13 de Apocalipse, nós não vamos ver hoje. Então, olha a nossa linha do tempo aqui, gente. Nós temos a queda de Lúcifer, lá em Apocalipse 12, 3 a 9. Aí tem aí ele perseguindo a mulher que está para dar à luz, Apocalipse 12, 1 e 2. E aí nasce o bebezinho, Jesus Cristo. E aí Jesus é levado para o céu, Apocalipse 12, 5. E aí, Apocalipse 12, 6 e 14, aparece esse período de tempo de 1260 anos, dentro da nossa linha do tempo. Veja como as coisas estão sendo preditas no livro do Apocalipse, para que você se situa aonde você está nessa linha profética do tempo. E eu tenho dito que a linha continua depois do Apocalipse, né? Uma coisa interessante, depois de 1798, o que o dragão fez? Apocalipse 12, 17. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, contra a igreja, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, ou seja, ao espírito de profecia, à palavra de Deus, à Escritura Sagrada. Não a tradições, não ensinos de homens, mas da Bíblia Sagrada.
E veja, foi isso que tem acontecido, não é verdade? E isso vai acontecer até a volta de Jesus, em nossa linha do tempo. Mas o que acontece depois da volta de Jesus? Vocês veem que eu coloquei aí uma pintura que mostra Satanás acorrentado. Isso é o que vai acontecer depois da volta de Jesus. É um período que é descrito no livro do Apocalipse como milênio. Um período de 1000 anos. Esse é o milênio descrito no Apocalipse. E o milênio, ele começa a contar quando Jesus volta à Terra, praticamente. Na volta de Jesus. E aí esse período de 1000 anos, à frente, depois da segunda vinda de Jesus. Veja o que diz aqui Apocalipse 20, verso 6. Vou ler alguns desses versos que mencionam o milênio. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olhe só, tem uma ressurreição que marca o início desse milênio. E a gente sabe que a ressurreição vai ocorrer quando Jesus voltar, na volta de Jesus. Em João capítulo 5, 28 e 29 diz: Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. João está falando aqui de duas ressurreições, não é? Nós temos aqui a primeira ressurreição, ele diz a ressurreição da vida. E aí ele fala, a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. A primeira ressurreição ocorre por ocasião da vinda de Jesus e marca o início do milênio. A segunda ressurreição, ela ocorre no final do milênio, quando a nova Jerusalém vai descer do céu para essa terra. E essa terra será renovada. Não é? Então a segunda ressurreição marca o final do milênio. Nós temos então a primeira ressurreição no começo do milênio e a segunda ressurreição no final do milênio. Né? Então no início tem a segunda vinda de Cristo, a primeira ressurreição, os salvos são levados para o céu e os ímpios vivos são destruídos pelo resplendor da glória de Jesus Cristo. É isso que acontece no início do milênio. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que acontece no meio disso tudo? No meio do milênio? A Bíblia tem a resposta. Apocalipse capítulo 20, 1 a 3, diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então percebam, durante esse período de 1000 anos, Satanás vai ficar preso nessa terra, porque ele não vai morrer. Ele e os seus anjos vão ficar aqui. E não vão ter ninguém para tentar. Ou seja, 1000 anos, o planeta prisão. O planeta Terra vai ser um planeta prisão. Ele vai estar aqui refletindo no que ele fez de mal, nas pessoas que destruiu, nos ímpios que ele fez se perder, no que ele fez a Jesus, como ele foi mal. 1000 anos. E aí diz assim, Apocalipse 20, 7, 9, falando do final. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então veja o que acontece no final dos 1000 anos. Existe uma segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição, não vou entrar aqui em detalhes, Satanás arregimenta esse povo, engana esse povo. Diz que foi ele que ressuscitou eles. E que o exército é muito grande e eles têm poderio suficiente para destruir a cidade santa que está na terra agora. E eles vão se preparar para essa batalha.
E quando eles tentam guerrear contra Deus na cidade santa, desce fogo do céu e eles são destruídos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas veja, nós temos aqui a nossa linha do tempo. Nós temos um período de 1000 anos lá no final. E temos um período anterior aqui com também alguns anos, não é verdade? O que a lógica diz? Você percebe que a Bíblia usa ciclos de 7. A semana da criação, por exemplo, 6 dias mais um dia de descanso. 7 dias. Você se lembra dos 7 selos do Apocalipse? A volta de Jesus ocorre no 7º selo. 6 selos na terra e o 7º já a volta de Cristo. Você se lembra das 7 igrejas do Apocalipse? Cristo volta na última, a igreja de Laodiceia. Você se lembra da história de Jericó, da conquista de Jericó? Pois é, eles rodearam 6 dias aquela cidade, mas no 7º foi o dia da conquista. Ou seja, foi daí que surgiu a ideia de estudar a grande semana do tempo que eu falo em um dos nossos episódios. Creio que foi o episódio anterior. Essa grande semana do tempo, nós vamos voltar a ela algumas vezes. Então nós teríamos, na grande semana do tempo, um período de 6.000 anos até a volta de Jesus. E depois vem o milênio. 6.000 anos de destruição e engano. E depois um período de paz no céu. Um período de descanso, de férias no céu. Então nós temos aqui esses períodos de 1000 anos. Durante 6.000 anos, a Terra está envolta aqui, na maior parte do tempo, em destruição e engano. E finalmente nós temos o último, os 1000 anos finais, que seria passado no céu. Inicia os 1000 anos com a volta de Jesus e termina o milênio com a criação de uma nova terra. Que coisa fantástica, não é verdade? Agora, a gente fica perguntando, né? Tudo bem, onde estamos nessa linha do tempo? Estamos próximo desse último milênio. Esse também é o propósito de estudarmos essa linha do tempo, né? Chegarmos à conclusão em que tempo estamos vivendo. Quero dizer uma coisa, Ellen White escreveu assim no livro Grande Conflito, na página 518. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. Ou seja, quando ela escreveu o livro, que foi ali em 1880 alguma coisa, né, ela coloca ali que viviam quase 6.000 anos. E logo iria terminar. Nós estamos vivendo nesse quase já há bastante tempo, né? E logo deve terminar esse período, né? E aí, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Gostaria de ler para vocês Apocalipse 21, 1-4. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que promessa maravilhosa, né? Quando isso vai acontecer? Em breve. Sim. Continua assistindo essa série que vocês vão perceber isso. Vamos estudar as coisas reveladas, né? Lembra-se que eu li no começo? As coisas reveladas pertencem a nós. Então vamos estudar as coisas reveladas. E também Ellen White diz que localizarmos na linha do tempo onde estamos é a verdade presente para esse tempo. Ela diz: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. E ela diz também: conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade e isso nos é exigido saber. E um texto que eu tenho lido aqui, sabe? Os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou.
Sabe, nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu aconselho você a se preparar para esse evento. Muito em breve, Jesus estará voltando nas nuvens do céu. Os salvos ou aqueles que morreram crendo na mensagem da segunda vinda de Jesus vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição da vida. E aí vai iniciar o milênio, enquanto os salvos vão para o céu e vivem e reinam com Deus por 1000 anos. Satanás fica preso aqui. Né? Devemos nos preparar agora, enquanto é tempo. Vamos estudar as profecias. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volte. Assiste o número 1, número 2, número 3, número 4. Esse é o 5º vídeo. Contém informações preciosas que vão fazer com que você se localize no tempo em que estamos vivendo. E não perca o próximo. Vamos continuar estudando esse assunto dos 6.000 anos e o milênio. Um assunto que aparece na Bíblia em forma simbólica, aparece nos escritos de Ellen White e aparece nos estudos de muitos estudiosos da Bíblia ao longo da história. Por isso, não perca o próximo programa. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, te agradecemos, Senhor, pelas verdades contidas na Palavra de Deus. Te agradecemos por essa grande semana do tempo que está quase acabando o 6º milênio. E vai se iniciar esse sábado de repouso no céu. 1000 anos no céu para o povo de Deus. Nos ajude a fazer parte deste povo que irá para o céu. Nos prepare a nossa vida. Nos dê a sabedoria do Espírito Santo para compreender o tempo em que estamos vivendo. Abençoe essas pessoas que estão assistindo o nosso programa. Dê-lhes o poder para vencer o mal e ficar ao lado de Jesus. Dê a eles sabedoria para escolher o lado do bem. E no dia da tua vinda, que está se aproximando de forma tão rápida, que possamos estar preparados e olharmos para o céu, para ver o rosto de Jesus, vindo em glória e majestade. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu preparei para vocês. Que Deus nos abençoe, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Caros amigos, terminamos esse programa, mas não perca o próximo. Próximo programa, nós vamos ver mais um pouco dessa história do 6º milênio, ou dos 6.000 anos, e como estamos vivendo no 6º milênio, como estamos vivendo nos últimos dias, e a volta de Jesus está muito próxima. Você é curioso? Eu também sou. Vamos continuar estudando. Até o nosso próximo encontro.